Uhum. E isso, sim, é um senso de justiça para um Estado democrático de direito. E é importante isso, né? Eu tenho sustentado muito isso aqui, todas as oportunidades que eu posso falar. E como eu sempre digo aqui, eu tento e eu evito ao máximo dar opinião quando eu estou desse lado. Porque de vez em quando eu estou desse lado aí, a Sim. Carlinha tá me entrevistando, né? Eu faço participação muitas vezes aqui como convidado também, não como prelator. Quando eu tô aqui, eu evito porque eu quero não manipular as informações, porque acaba manipulando se você der opinião, né? Mas quando se trata de prisão preventiva, eu tomo um cuidado muito grande, eu tenho, assim, uma cautela muito grande ao falar, por estar na área há muitos anos, né? Eu sou professor de direito penal há 20 anos, eu tô como advogado há quase 20 anos nesse total da minha vida profissional. Então, centenas de milhares de casos eu já vi passar. E quando a gente fala de prisão preventiva, essa banalização ela é muito perigosa. Porque depois, lá na frente, como o doutor muito bem explicou, a gente provando, né, que o caso não aconteceu, ou que a autoria não é aquela, ou a pessoa foi absolvida por seja lá qual for a circunstância, o tempo não vai voltar para apagar a mácula que aquela prisão ao fez. Seja na questão social, seja na questão, às vezes, de saúde, saúde mental, porque uma prisão é uma prisão, independente do que a gente esteja falando. E eu sempre sou muito firme nisso. As pessoas têm que ser presas e cometer os seus crimes, têm que pagar pelo que foi. Nós precisamos de leis severas. Sim, nós precisamos acabar e diminuir a questão da impunidade no país. No entanto, não é com o cajado da justiça social que a gente vai fazer isso, né? A gente não tem mais cuidado de, olha, vamos lá, prisão preventiva, por repercussão social. E aí, nesse caso, por exemplo, né? Eu vou lá dar uma cajadada na cabeça, vai todo mundo preso preventivamente, vai todo mundo. Só que aí depois lá na frente não era isso que devia acontecer. E aí o que eu faço, né? Tantos outros casos que nós já tivemos na sociedade. A pessoa vai solta depois, como um caso muito recente, nós falamos aqui, eu estava como prelator, estava aqui como entrevistador, o caso daquele rapaz que foi acusado de abuso sexual, ficou 7 meses preso preventivamente e lá depois lá a prova pericial deixou claro que nem aconteceu o abuso e que nem foi ele. E assim, e todo mundo comprovadamente dizia que não tinha sido acontecido, mas ele ficou preso 7 meses. Aí ele promove uma ação judicial contra o Estado, dizendo, olha, Estado, peraí, fiquei preso, né? Fiquei em cana 7 meses, perdi minha vida durante 7 meses. E aí ele perdeu o processo. O Estado falou, não, mas aí é um direito do Estado te prender. Ou seja, a gente está numa sociedade em que o Estado tem esse direito de prender preventivamente para te investigar, né? Eu vou te investigar e para te investigar eu vou te prender. Não é assim, eu tenho provas suficientes, vou te condenar, ou então há motivos justificáveis para uma prisão preventiva, não, para te investigar, eu acho que é importante te prender. E aí a gente tem esse risco. Lá na frente foi absolvido, ele entrou com uma ação judicial contra o Estado, perdeu e ainda tem que pagar agora R$ 500 mil pro Estado porque ele não fez gratuita. É os absurdos de tudo isso, né? Vamos continuar. Vou tentar aqui ao máximo ser bem mais genérico para que a gente possa não entrar no caso em específico, doutor, em relação a isso. Ah, o Estado, agora tem muita gente sustentando que o Estado tem uma certa responsabilidade nesse caso. Porque lá não foi a primeira vez que aconteceu esse tipo de esporte. Se lá era um local que estava proibido o acesso, se lá é um local onde todo mundo sabia que não podia ter trânsito de pessoas e nem de carros. E mesmo assim, parece que todo mundo meio que sabia que lá acontecia, porque era filmado isso pela internet, todo mundo tinha acesso a essa informação, era uma coisa divulgada que acontecia naquele local. Não há uma responsabilidade também dos órgãos de fiscalização do Estado nesse caso? Eu respeito quem pensa diferente, mas eu não entendo que há uma omissão do Estado também, tá? A gente sempre fica nessa busca do culpado, né? E aí daqui a pouco é muito perigoso. Ah, quem era o culpado? Ah, quem foi fazer? Será que não tinha que saber? Sabe? Essa busca de um culpado, esse não é o caminho, né? Uhum, Nós estamos vendo que é uma prática que muitas pessoas buscam, né? Esse tipo de aventura. As pessoas não têm obrigações de saber se a empresa, o Estado, ele não consegue fiscalizar tudo. A mão do Estado não fiscaliza tudo. Não tem como, né? uhum. Seria impossível. Eu É, acredito que seria impossível fiscalizar tudo, né? A gente trabalha que as empresas têm que ter idoneidade. A gente trabalha com boa fé. Então, que as pessoas que estivessem operando ali tivessem com as devidas cordas, que tivessem com as devidas instruções, com as devidas técnicas, com os devidos cuidados. É isso que se espera, né? O Estado, eu acho que é isso que ele espera também
da população, né? Da sua população. Que ela trabalhe e opere dentro da legalidade. E quando é descoberto e quando não é, essa responsabilidade civil, ela é cabível, sim, com certeza, né? Ela é cabível contra os responsáveis, contra quem operou, e aí é um outro ramo do direito, que aí uma responsabilização penal é uma coisa e uma civil é outra. Não deixa de existir a civil pela criminal, por ser doloso, por ser culposo. A responsabilidade civil, eu acredito ser certa nesse caso. Então é buscar os responsáveis, levar para uma instrução processual dentro da legalidade e a justiça vai ser feita, eu acredito. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante, né? Que o Estado está trabalhando para a melhoria das leis, né? A gente vê pacote anticrime, pacote antifacção, pacotes de mudanças de lei, criação de novos tipos penais. O Estado, ele vem na sua busca, mas nós estamos num processo de evolução, né? Se entender-se que o crime culposo tem uma pena muito leve, o Estado tem que buscar também o rigor da lei maior, né? E aqui a gente está para isso, né? Que a lei seja aplicada. Nós somos defensores do direito, como advogado, para que a lei seja aplicada, para que a pessoa que está sofrendo uma sanção, ela sofra uma sanção justa. Então, eu acho que essa é a busca, né? Essa é a minha luta diária, né? Eu acho que a luta do operador do direito é pela aplicação da lei, né? Da lei penal, da lei processual. E é isso que deve ser buscado nesse caso, é isso que eu entendo. E um ponto que se trouxe de muita importância, né? Quando você trouxe sobre a prisão preventiva, os danos que ela causa mentalmente. Eu digo de peito aberto, eu não tenho nenhum inimigo, graças a Deus. Mas eu não desejo aquilo nem para o meu pior inimigo. Né? Quando você vai preso, você perde muitas das suas coisas básicas, como um desodorante, como uma pasta de dente, né? Enfim, tudo isso é toda essa estrutura, família, contato, tudo isso. E muitas das vezes, o que você falou, a gente vive casos, né? A gente tá na defesa, a gente é atuante. E às vezes uma pessoa perde a sanidade mental na prisão e quando ela sai, acontece outras coisas, né? Se mata, passa por problemas psiquiátricos. Então, isso é muito importante a sociedade saber disso, né? Vamos punir? Vamos punir sim, vamos passar pelo devido processo. Demora, pessoal, demora. Para buscar justiça é demorado. A gente precisa. Se tudo a gente tivesse essa responsabilidade de fazer da melhor forma, talvez essa corda estaria amarrada. Teria passado por um processo de vistoria de várias pessoas. Não o automático, o ter que fazer, o ter que acontecer, mas o cuidado, o devido cuidado, a gente tem que ter, é o que eu entendo. E até interessante esse ponto, até questionando aqui que muita gente colocou, né, nas minhas redes, uma questão interessante, porque agora estão tendo brigas entre o prefeito, entre o governo, entre a sociedade. Uma coisa que o doutor falou, nós não temos uma lei direta de responsabilidade criminal de órgãos por falta de fiscalização, né? Por mais que a gente queira falar que a responsabilidade também poderia ser do Estado, o doutor entende diferente, mas tem colegas e pessoas que entendem que tem uma responsabilização e é natural, o direito ele é isso, é maravilhoso por esse motivo. Cada um pode ter sua opinião e todo mundo tá certo, tá todo mundo errado ao mesmo tempo. Mas nós não temos uma lei clara de responsabilização dos órgãos de fiscalização. Então, por exemplo, se ali existia um setor, sei lá, o direito em relação ao meio ambiente ali, que era uma ponte protegida, que não podia entrar ninguém. Se não tem uma fiscalização, porque o Estado não tem braço para aquilo, isso acontece uma tragédia como essa, ou qualquer outra tragédia que acontecesse, não tem uma responsabilização direta. Porque quem eu vou punir, né? Então, o direito penal ele precisa ter uma pessoa específica para punir, ele precisa ter a materialidade e a autoria. Então, como é que eu puno a autoria de quem? Eu não posso punir o ente Estado. Né? Eu posso punir de forma civil, como o doutor falou. Olha, eu posso ir lá, fazer uma ação indenizatória, a empresa ter que pagar, eventualmente o Estado, por algum motivo, poder ser acionado. Mas isso tudo é uma questão hipotética civil e de reparação. Mas criminalmente, como muita gente tem sustentado, nós não temos uma legislação hoje que possibilite isso. Porque quem eu vou punir? Quem era o devido responsável pela fiscalização daquela ponte? Para não permitir que pessoas passassem por lá. É a Polícia Militar? É a Polícia Ambiental? É a Secretaria do Meio Ambiente? É o governo do Estado? Então, para que a gente pudesse punir, aí eu queria ver se o doutor consegue nos esclarecer. Para punir alguém criminalmente, como é que funciona essa questão da autoria? Como é que eu tenho que identificar essa autoria?
O autor é aquele que pratica o fato típico, né? Então a gente tem um fato, o crime, o homicídio. O homicídio é um crime, é um fato. Agora tem que saber se esse fato é típico, né? É o que a gente chama de tipicidade. Se teve o dolo, se teve vontade. Se a gente não pune o direito penal objetivo, a gente não vai até a. Vamos se usar aqui um exemplo que a gente fala muito até Adão e Eva, né? Uma pessoa cometeu um crime, então a mãe tem culpa porque colocou aquela pessoa no mundo. Aí a gente iria até Adão e Eva, não é assim. A autoria é para quem comete o fato. Seja de forma dolosa, aquele agiu com vontade, a gente vai chamar de ânimos, né? O ânimos necandi, ou seja de forma culposa, por negligência, imprudência, imperícia. É assim que o direito penal pune, né? Então é isso que tem que ser entendido. Não se pune um órgão. Aí a gente vai atrás da polícia militar, aí do comandante, aí do prefeito. Não, pessoal, aqui não é política. Não é discussão política. Né? Aqui não está se discutindo política. Né? Estamos perto de uma eleição, ficar buscando o seu governador, o seu prefeito. Esse não é pelo menos o meu papel aqui como advogado, claro. Como defesa, não é esse. Uhum. Aqui é entender, houve o fato? Houve. As pessoas que cometeram, teve vontade, dolo, teve negligência? Essa é a discussão. Dentro do direito penal é essa. Direito penal não pune nem pessoa jurídica. Imagina ente público. Direito penal pune o autor. Então a gente tem que descobrir quem é o autor. Aquele que agiu dolosa ou culposamente. É o único meio que a gente tem para buscar o autor do crime. E um ponto interessante, eu vou até usar aqui. Luciano, eu tô adorando os seus comentários. Eu vou traduzi-lo de uma forma para uma pergunta bem complexa que eu quero fazer, até pra gente poder debater. Várias pessoas estavam em volta, assistindo, vendo, falando, e os gritos. Pessoas que... Aí eu vi isso, um comentário. Uma pessoa que estava filmando, aí uma pessoa pergunta nos comentários, mas por que ela não correu lá e bateu nas costas do instrutor e gritou? Né? Cadê a corda? Algo do gênero. Eu posso também ter essa responsabilização de terceiros de que, então você foi omisso, você não foi lá e bateu nas costas do instrutor. Existe essa possibilidade de direito penal? Não, senão a gente poderia culpar todo mundo que tá ali. A gente fala no dever de garante, né? E quando a gente fala essa omissão, é daquele que teria que garantir que aquele salto fosse feito de forma segura. E quem é as pessoas? São os instrutores. São quem estão ali para fazer a prática do esporte. Esses têm o dever de garante, têm o dever de cuidado com quem vai saltar. As pessoas que estão em volta não têm esse dever, não é o dever delas, né? A não ser que tivesse visto ou algo, mas não é o caso ali, né? Ali tá todo mundo filmando e todo mundo se assusta com aquilo ali. Ali é uma coisa, enfim, é uma fatalidade. Nossa, é triste, né? Então, você vai tentar lembrar de tudo, como aconteceu, né? As pessoas estão filmando algo que é o sonho de uma pessoa, né? Era o sonho da pessoa saltar daquela forma, era o sonho, e acabou se transformando numa tragédia, o que é muito triste e o que eu lamento muito. Claro, né? E sem dúvida, né? Essa questão, a pessoa falou tão silenciosamente. E muita gente, né? A Rai tá falando aqui, Rai Rocha, mas muita gente está questionando isso, né? Falando, mas a pessoa podia ir lá e bater nas costas, olha a corda, né? Ter feito um alerta um pouco mais, com mais barulho, talvez. Mas olha, aí eu vou me colocar nos 5 segundos que aquilo aconteceu, porque eu acho que não demorou entre eles levantarem ela, colocarem ela na ponte e fazer o arremesso, não demorou 6 segundos isso tudo. E tá todo mundo eufórico, todo mundo olhando para uma imagem, e aí, teoricamente, quando se observa a corda, ela já está em queda, né? E é muito difícil a gente punir alguém por não ter garantido a questão do alerta numa situação daquela. É que a gente, no direito penal, exige o que o homem comum, né, que fala na aula de direito, mas o que exige de uma pessoa comum, teria que fazer. Eu acredito que talvez eu, por ser extremamente desligado, eu não teria nem visto essa corda também, né, ali. Aí até muita gente colocou assim, mas também como assim essa moça não viu a corda nela, ela não fez a conferência? Olha, gente, eu vou falar de mim. Eu não pularia nunca, porque eu morro de medo de altura, pra subir em escada é uma dificuldade assim, Deus me Pai Todo-Poderoso. Mas... eu acho que, pela minha euforia, eu talvez também não teria tido essa conferência, não. Né? Eu teria me garantido nas outras pessoas, eu digo por mim. Um erro próprio meu, né? E aí a gente tem essa questão. E aí, como o doutor falou, não tem como a gente sair punindo todo mundo em volta, porque senão eu vou punir quem dá entrada pra cá.
quem entrou, quem falou, quem viu, quem filmou, quem conversou, quem tava lá embaixo, o paramédico que depois chegou mais tarde. Ou seja, eu vou sair punindo muita gente. E o direito penal, ele não faz isso, né, doutor? O direito penal ele é muito específico. Olha, eu vou colocar as autorias, os envolvimentos, os coautores, os correlatos, esses eu vou punir. O restante serão testemunhas, que é o que tá acontecendo, correto? Correto. É aquilo que eu disse, né? Essa busca de um culpado, né? É o Estado, é o pessoal que tá em volta, tá todo mundo querendo buscar um culpado, é o clamor, a gente entende, mas não é assim, pessoal. Tem que ter calma, tem que ter o devido processo legal, não é só o recorte, tem que tentar entender tudo. As pessoas estão todas ali sofrendo já uma pena. Até quem estava em volta vê uma tragédia daquela. Se a gente que viu pelo celular já fica totalmente abalado, imagina quem estava em volta. Imagina as 3 pessoas que eram os garantidores, que tinham o dever de garante, que tinham o dever de fiscalizar aquela corda. Imagina como aquelas pessoas estão se sentindo. Chegaram numa delegacia, dar o depoimento no carro. Imagina tudo isso, o medo da prisão. Então, envolve muita coisa. Por isso que deve ter a devida cautela. Se foram culpados, que sejam responsabilizados por dolo ou por culpa. Mas vamos deixar seguir o devido processo legal. Isso é importantíssimo, né? E é isso. Eu vi uma frase aqui, acho que é do Emerson. Emerson, quando um cachorro tem 2 donos, ele passa fome. E a gente falou bem isso no começo, viu, Emerson? E eu acho que foi essa questão do protocolo, né? Essa questão do protocolo, que ela é extremamente necessária. Recentemente nós vimos uma menina, acho que de 6 anos, nesse negócio de passar de corda de um lado pro outro. Ela tava amarradinha, segurando na corda, ela foi assim de um ponto pro outro. Quando ela chegou, que viram que ela tava sem estar amarrada. E graças a Deus ela conseguiu se segurar, ela teve força, ela atravessou uma ponte de um lado pro outro sem cair. Claro que não era uma queda igual a essa, era bem diferente, mas a falta de protocolo, né? A falta de ter uma questão de meios para quais a gente sabe quem realmente tem que fazer o quê. Pelo que eu percebi, e aí vendo as notícias na internet, e aí quem está aí assistindo a gente me corrija se eu estiver errado, mas me parece que era muito assim, olha, é um grupo que se reunia, vamos lá fazer, pessoas que gostavam do esporte, então eu já tinha feito, tenho mais experiência, ou seja, mas os protocolos de segurança a gente não tinham bem definido, que era só fulano que botava a corda, porque se é só fulano que coloca a corda, é só a função dele, então ele vai colocar a corda e fica responsável por isso. Quando você tem várias pessoas que fazem a mesma coisa, eu acabo, como a gente falou aqui no começo, o doutor fez, não, foi o doutor que fez, não, o fulano que fez. Quando começa a achar que todo mundo fez, ninguém fez nada, cachorro, como ele mesmo disse aqui, passa fome ou acontecem as tragédias. Mas isso não isenta a responsabilidade nesse caso, né, doutor? Não isenta a responsabilidade. Eu acho que tudo vai ser devidamente apurado. Tem sim alguém ali superior e hierárquico, com certeza, que devia estar na condução de tudo. E vamos entender se a responsabilidade é dos 3, se é de mais pessoas, né? Eu acho que é muito bom, quando a gente fala no devido processo penal, nas investigações, é muito bom, porque talvez a gente consiga chegar mais longe, né? A gente consiga... Tem muitos meios de prova para se buscar os devidos culpados. Então, não precisa ser... como diz, né? Tudo muito rápido não é bem feito. Da mesma forma que deveria ter a devida cautela na toda a condução de quem faz um processo, de quem faz o outro, e do último que fiscaliza se foi tudo feito e confere tudo, essa mesma cautela que se queria lá é a cautela exigível no processo penal. Que se passe por uma investigação oitiva, testemunhas que estavam presentes, dizem que tinha mais de 100 pessoas para praticar o salto. Tinha muitas testemunhas presentes, tem muita gente que tem que ser ouvida para uma elucidação do caso e aí trazer, sim, os responsáveis, se houve dolo, se houve culpa e o que houve. Eu acredito, e aí vou dar, né, uma questão minha, uma opinião minha, eu acredito pela minha experiência profissional que a chance da gente, mesmo que eles sejam indiciados por homicídio doloso com dolo eventual, mesmo que eles sejam denunciados, ocorrerá uma desclassificação e bem provavelmente eles serão punidos por homicídio culposo nesse caso. Como o doutor bem explicou aqui, nós estamos muito mais claramente diante de uma negligência do que uma vontade em si, ou assumir um risco para aquilo acontecer, né? Porque ninguém deixou de colocar a corda jogando alguém achando que não ia dar problema. Óbvio que iria, então seria um dolo direto, como o doutor explicou. Então eu acho que
Nesse primeiro momento, eu acho até por causa da questão do clamor social, as autoridades, a delegada, o promotor de justiça, continuarão com o dolo eventual, mas bem provavelmente o tribunal, bem provavelmente aí outros órgãos judiciais façam a desclassificação desse crime e ele vai ter, de fato, um desfecho diferente do que muita gente está esperando e tenha aí sido colocado em liberdade essas pessoas. Acredito eu que seja isso. O doutor também acredita que seja isso. Eu acredito que esse seja o caminho futuro, né? Como eu disse, vamos pautar pelas investigações, que corra tudo da melhor forma, que se busque aí os responsáveis, né? Tem muita gente aí que tem envolvimento em tudo isso, então que busque-se os verdadeiros responsáveis e que puna-se quem deve ser punido, né? E aí eu acho que essa deve ser a busca da sociedade. Finalizo isso dizendo isso. Essa é a busca, né? A busca é responsabilizar aquele que tem eventual culpa, né, do cometimento do delito ou não. É isso. E aí fica todo o nosso sentimento para a família. Eu assisti depois parte do sepultamento, né, nas redes sociais. Fica nosso sentimento, uma tristeza, uma tragédia, uma menina linda, nova, com a vida toda pela frente. Infelizmente, por um ato de negligência, falta de fiscalização, sucessões de erros, como disse o Emerson aqui, foi uma sucessão de erros, levou e ceifou a vida dessa moça. Mas, agora cabe à justiça fazer o papel dela. Vamos partir para o outro caso. Que bom que você ficou até agora aqui no vídeo. Eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal. Todo dia, 6 horas de programação diárias feitas para você ficar mais bem informado.